Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita. Meu nome é Rogério. Vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós passamos então hoje para o item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É muito interessante a abordagem que Kardec faz neste item. Então eu convido os amigos a fazer uma leitura no momento oportuno para complementar a análise que nós estamos fazendo. Porque para nós espíritas parece simples, né? O fato de nós direcionarmos uma prece, uma oração a um ente querido, a um familiar, a um desconhecido que já partiu desta vida material para a vida espiritual e se encontra no plano espiritual. Para nós, sem problema algum, né? É natural que a gente eleve o pensamento e faça uma oração para que aquela criatura seja auxiliada, amparada, acolhida, para que ela desperte, para que ele encontre o seu caminho e assim por diante, né? Vários pedidos nós podemos fazer. Para nós é natural que seja assim. Mas existem outros segmentos religiosos que acreditam que não vale a pena ou não se deve ainda fazer preces e orações para o morto, para aquele que desencarnou. E a justificativa é pelo fato de que eles acreditam na destinação do paraíso ou na destinação do sofrimento eterno, ou mesmo no intermediário que é o purgatório. Mas qual é a justificativa? Ora, a destinação já foi feita para aqueles que entendem assim. Então, uma vez que se encontram ou no paraíso, nesse ambiente de grande felicidade, ou no inferno, ambiente de infelicidades terríveis e grandes sofrimentos, uma vez que já se encontram nesse, ou num ou no outro ambiente, não teria razão de se projetar, de se fazer uma prece para aquele espírito, porque não seria possível modificar os desígnios do Pai, do Criador, para quem acredita nesse tipo de destinação. Outra situação também que argumentam é que uma vez que estão subordinados às leis de Deus, e as leis de Deus não podem ser modificadas e alteradas, então também seria um motivo que não haveria razão para se fazer uma prece direcionada àquele familiar, àquele conhecido, aquela pessoa que desencarnou e já se encontra no plano espiritual. É lógico que nós compreendemos de uma outra maneira. Nós sabemos da misericórdia do Pai. Sabemos que a qualquer momento, diante do nosso arrependimento, dos erros cometidos, que a nossa situação se modifica e que uma outra oportunidade nós receberemos para retornar a vida ao plano material, à existência material, e agir de maneira diferente. E assim continuamente, dando cumprimento à lei da reencarnação, que tem o objetivo do nosso aprendizado, simples assim, de um constante aprendizado para a nossa evolução espiritual, moral e intelectual. Então, diante dessa consideração, desse entendimento, a qualquer momento nós podemos dirigir uma prece, uma oração àquele irmão que desencarnou, que já está no plano espiritual. Qual o objetivo? Para que ele seja amparado, para que ele seja socorrido. Dependendo da vida que teve aqui, se nós conhecemos, para que no plano espiritual ele desperte para a realidade espiritual. Que ele tenha o sentimento de arrependimento dos equívocos que cometeu enquanto estava aqui na existência material. Para que ele sinta o conforto, para que ele sinta que está sendo lembrado
com carinho e com respeito. E nós aprendemos por todos esses estudos que estamos fazendo até agora, que uma vez que nós direcionamos o pensamento em oração e em prece àquela criatura, rogando as bênçãos de Deus, de Jesus para aquela pessoa desencarnada, ele vai receber. Ele vai receber. E ele vai ter a sensação do alívio, a felicidade de estar sendo lembrado. Durante a prece que nós podemos direcionar aquela criatura também para motivá-lo ao perdão, se for o caso, motivá-lo ao despertamento, motivá-lo a aceitar o socorro. Esse pedido que chega até ele será um lenitivo e será um estímulo para que ele, no plano espiritual, modifique o seu pensamento. E uma vez que ele se permitir modificar o seu pensamento, saindo dos erros do passado, das ideias de vingança, de sofrimento, de rebeldia e assim por diante, no momento em que ele modifica o seu pensamento, auxiliado pela prece que foi direcionada a ele, ele já vai se transformar, ele já vai se sentir muito melhor e vai mudar o seu padrão vibratório. Então ele já vai possibilitar que o socorro que estava ao lado dele, somente aguardando o momento do seu despertar, que se inicie esse socorro e que ele possa ser efetivamente retirado daquele ambiente de sofrimento e levado para um outro ambiente para receber o tratamento que precisa, as orientações e assim por diante, como nós sabemos que ocorre. Então é muito proveitoso, é muito importante a prece para aqueles que morreram, para aqueles que se encontram no plano espiritual, seja em sofrimento ou não, porque nós podemos também direcionar a prece para uma criatura que já desencarnou, que está no plano espiritual e que foi uma excelente pessoa, certamente estará sendo amparada, acolhida, estará em equilíbrio no plano espiritual, e nós podemos muito bem também direcionar uma prece para ela e ela irá receber essa prece, ela vai sentir o sentimento que ela será envolvida diante daquela prece que é direcionada e irradiada para ela. Isso é muito bom, porque o poder da prece é transformador. Nós verificamos isso e constatamos no exercício das reuniões mediúnicas que nós participamos, como ela é transformadora, como aqueles irmãos que estão em grande sofrimento e dão passividade, eles dão comunicação numa reunião mediúnica, e com o passar dos minutos ali, eles vão relatando as dores e os sofrimentos que eles se encontram no plano espiritual, sempre como consequência dos atos praticados aqui, enquanto estavam na existência material, e essas consequências gerando dor e sofrimento lá, porque foram atos errados, equivocados, contrariando as leis de Deus. E assim, com o passar dos minutos ali, e depois com uma prece, eles relatam de como isso foi benéfico para eles, como aquele momento da prece, aquele momento do esclarecimento, que eles passaram a ter oportunidade de refletir sobre os atos errados que foram praticados e de já se prepararem para melhorar o seu pensamento, afastar o sentimento de vingança, de revolta, de rebeldia, todo esse sentimento que atrapalha a nossa jornada, a nossa caminhada. Esses irmãos relatam que o grande lenitivo que é uma prece quando é direcionada para eles. É como se eles despertassem, é como se ampliassem os seus sentidos, é como se ampliassem a maneira de enxergar ao seu redor, percebendo essa luz que cai sobre o seu corpo espiritual, que o envolve. É muito lindo o relato desses irmãos quando eles são atendidos nas reuniões mediúnicas e quando eles estão já nessa fase
de se permitirem o socorro e a ajuda. Então a prece é extremamente benéfica e eficaz. Nós precisamos sempre cultivar essa ideia, esse conhecimento de sempre direcionar uma prece àquela criatura, àquela pessoa, conhecida ou desconhecida, que nós tivemos notícias que já fez a passagem, que já está no plano espiritual. Mesmo que a gente não conheça, mesmo que alguém falou para nós, ó, fulano de tal, mas eu não conheci, não preciso ter conhecido. Só saber quem é, algum nome que foi dado, que é parente de fulano e de ciclano, façamos uma prece para aquela criatura, ela vai ser amparada, ela vai receber essa prece com grande carinho e felicidade. Meus amigos, então essa é a reflexão para esse nosso encontro rápido de hoje, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Muito eficaz, muito bom. Vamos nos colocar no lugar do outro, né? Nós não gostaríamos de sermos ajudados no momento de dificuldade, no momento de desespero, no momento de sofrimento, no momento de perturbação? Não gostaríamos que o outro nos ajudasse nesse instante? Então, é aquilo que Jesus nos ensinou. Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a você. Não só enquanto estamos aqui juntos na existência material, mas também quando um dos dois já retornou para a pátria espiritual. Esse é a reflexão de hoje. Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, nos seus lares, junto dos familiares, das pessoas queridas do coração, para que possam todos serem sempre amparados pelo auxílio que vem do alto. Então, até o próximo encontro. Tchau!